A graça e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs amigos. Aqui em Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49, nos diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e observa, eu vos mostrarei a que é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, amigos, esse texto de Lucas 6, 46 a 49, enfatiza que desejar felicidade não basta. Feliz ano novo, boas festas, não basta. Felicidade a alguém, desejar a felicidade, isso não é o bastante. A obediência à prática, à palavra de Deus, é o único alicerce que sustenta uma vida verdadeiramente feliz e firme diante das inevitáveis tempestades da vida. O tema desta mensagem é Feliz Ano Novo. Não basta desejar, meus queridos irmãos, não basta desejar. O desejo de um feliz ano novo é comum, mas a verdadeira felicidade e segurança vem da construção de uma vida enraizada na obediência a Cristo. Jesus, em Lucas, aqui, meus irmãos, nos desafia a ir além das palavras e a praticar seus ensinamentos, estabelecendo um fundamento sólido que reside a qualquer adversidade. Primeiro, meus irmãos, nós vemos a hipocrisia da confissão verbal. Jesus inicia com uma pergunta penetrante: por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Meus queridos, este ponto aborda a disparidade entre a profissão de fé. Chamar Jesus de Senhor não é o bastante, e a prática diária. Meus irmãos, não é o bastante chamar Jesus de Senhor, mas é viver debaixo desse senhorio. Por isso, o novo ano nos convida a um autoexame. Nossa adoração e reconhecimento de Cristo como mestre, como dono, são apenas de boca para fora ou se traduzem em uma submissão genuína à sua vontade? Infelizmente, existem muitas pessoas que chamam Jesus de Senhor, mas vivem as suas vidas debaixo de vários senhorios, que não é o Senhor Jesus e que não é do Senhor Jesus. Muitas das vezes é de outros santos, ou muitas das vezes de si mesmo, ou do mundo. Jesus é Senhor só na boca, mas não na vida. Por isso é uma hipocrisia da confissão verbal, isso é algo perigoso. O segundo ponto, meus irmãos, é que o alicerce da obediência, meus irmãos, é importante a prática. Então, o versículo 47 e 48 diz que o homem prudente, que cava fundo e edifica a sua casa sobre a rocha, representa aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica. A obediência não é uma opção, meus queridos irmãos, mas o alicerce necessário para uma vida sólida. As tempestades e as inundações, dificuldades, crises, incertezas virão, mas uma vida alicerçada na obediência a Cristo permanecerá inabalável. Como é importante, meus irmãos, viver em obediência a Cristo. Hoje surge até, meus irmãos, igrejas com o nome de igrejas evangélicas, muitas das vezes, e, meus irmãos, e ali estão pessoas que querem viver uma vida de pecados sobre pecados,
e chamam Jesus de Senhor, mas a prática dessas pessoas é totalmente contrária à palavra de Deus. Querem viver, meus irmãos, da forma que querem viver. Uma vida ligada totalmente ao mundo, ao pecado. Não é o bastante chamar Jesus de Senhor. A felicidade na vida de uma pessoa, meus irmãos, depende verdadeiramente dele estar vivendo a palavra de Deus. Nós vemos, meus irmãos, que o perigo da audição estéril, nós vemos isso aqui no versículo, meus irmãos, 49. Ou seja, em contraste, o homem insensato, ele constrói sua casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerce. Ele ouve a palavra, mas não a pratica. Sua ruína é grande, imediata. Quando a tempestade chega, é terrível. Este ponto, meus irmãos, do perigo da audição estéril, este ponto alerta sobre o perigo de sermos apenas ouvintes da palavra, sem nos tornarmos praticantes. Uma fé superficial que não gera obediência, não resiste aos desafios da vida. E por isso o Senhor nos chama a uma vida de obediência e compromisso com Ele. Em Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Este versículo, meus irmãos, corrobora diretamente a mensagem de Jesus, enfatizando que apenas ouvir a palavra não é que ouvir simplesmente a palavra é um auto-engano, não é o bastante ouvir a palavra. Tem que estar comprometido com a palavra. Em João 14:15, as escrituras de Jesus nos alerta dizendo: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus, meus irmãos, vincula o amor a Ele diretamente à obediência, mostrando que a verdadeira devoção se manifesta em ações, em atitudes, na prática de uma vida de compromisso com o Senhor. Por isso, para um ano novo verdadeiramente feliz e abençoado, meus queridos irmãos, nós vemos aqui a aplicação clara da palavra de Deus, compromisso com a prática, transforme as resoluções de ano novo em compromissos de obediência, em vez de apenas desejar paz ou sucesso. Isso muitas vezes só é jargões. Feliz ano novo, feliz, que sua família seja feliz. Meus irmãos, isso muitas vezes é jargões. Em vez de apenas desejar paz ou sucesso, dedique-se a praticar a palavra de Deus diariamente, seja na oração, seja na leitura bíblica ou nas interações com o próximo, mostrando sua atitude de amor. Leia a palavra de Deus. Tem muitos crentes que querem viver só não querem ler a palavra de Deus. Reconheça que a solidez espiritual não acontece por acaso. Ceda tempo para cavar fundo, ou seja, aprofunde-se na intimidade com Deus, na oração, no estudo da Bíblia, construindo uma estrutura, meus queridos irmãos, que resista às crises inevitáveis. Busque a palavra de Deus, coloque na sua vida essa prática. E por isso que este ano novo, que este novo ano seja um tempo de obediência e prática da palavra de Deus, compromisso com a palavra de Deus, onde cada ação reflita nossa confissão de Jesus como Senhor, garantindo que nossa casa espiritual permaneça firme diante de qualquer tempestade. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Tem muitas pessoas que estão totalmente longe desse Senhor. É necessário que você esteja compromissado com esse Senhor. Quando você estiver compromissado com esse Senhor, então, cada vez mais, você estará se desligando deste mundo e verdadeiramente você estará entendendo que bom é estar debaixo da direção desse Senhor. Não é o bastante ouvir a palavra, mas é importante praticar.
Não esteja cavando sobre areia para construir a sua casa espiritual. Coloque a sua casa espiritual sobre a rocha é Jesus Cristo. Meu amigo, arrependa-se dos seus pecados. Se você tem vivido uma vida chamando Jesus só de Senhor, mas Ele não tem senhorio nenhum na sua vida, arrependa-se, mude o seu coração, mude as suas atitudes, mude, sim, arrependa-se, volte para Ele, entre em compromisso com a palavra de Deus. Caso contrário, não haverá felicidade para aqueles que vivem longe do Senhor, não haverá um final feliz para aqueles que vivem longe do Senhor. Essas pessoas jamais descobrirão a verdadeira felicidade, porque Jesus verdadeiramente não é Senhor desses corações. Não adianta chamar Jesus de Senhor e estar vivendo na prática da homossexualidade, está vivendo no crime, está vivendo uma vida totalmente de mentira, de adultério, sem amor para com Deus e o seu próximo. Jesus é Senhor. E esse Senhor pagou um preço muito caro do Calvário para que eu e você pudéssemos verdadeiramente fazer parte da sua vida e assim viver para a sua glória, Ele como Senhor e nós como seus servos. Que Deus te abençoe. Procure uma igreja mais próxima de sua casa, uma igreja verdadeiramente evangélica, que pregue a palavra de Deus. Caso queira nos visitar, nosso endereço é Rua Rio do Meio 267, ao lado do campo de futebol, no subúrbio Itacaranha. Sou o pastor Eduardo. Deus abençoe a todos.